E agradecer também a oportunidade de poder estar aqui, né, esclarecendo essa temática tão importante e que, como você bem disse, né, o Conselho Tutelar ele está atento a essas situações. Não é? Ontem mesmo a gente, coincidentemente, recebemos essa informação de que algumas crianças estariam ali nos semáforos, principalmente das imediações do viaduto. O Conselho ele já vinha atuando com outra problemática, que era a questão do trabalho infantil, que é a questão do trabalho infantil. Sobre o trabalho infantil, o Conselho, junto com o CREAS, já identificou pelo menos 3 famílias desses adolescentes. O Conselho já teve a oportunidade de aplicar medidas de proteção a esses familiares, né? Algumas se mantêm ainda resistentes, porque o Conselho Tutelar ele é um órgão, Tony, administrativo, né? Ele tem a conduta de aplicar medidas administrativas. E aí o que é que acontece? Quando o Conselho Tutelar ele aplica essas medidas de proteção, se a família descumprir essas medidas, ele encaminha para outras esferas, né? Com o Ministério Público. Foi o que aconteceu com uma dessas famílias. O Ministério Público teve que intervir na situação. Teve que intervir, Tony. Por quê? Porque assim, a gente, quando tem, né, essas informações, assim como a medicância, o CREAS é um órgão da assistência social, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que tem esse serviço tipificado, né, de acompanhar essas famílias, de realizar a abordagem social. E mediante a atuação do CREAS, o CREAS identificou quem são essas famílias, e aí ela vai tentar compreender qual é o perfil dessas famílias, se essas famílias elas se encaixam em alguns programas, né, em algumas políticas públicas. Eu até falei ontem aqui no programa que, por exemplo, esse trabalho que você está dizendo agora é justamente mapear e ver qual é a necessidade dessa família, para que uma criança, né, faça o papel do pai e da mãe de levar o dinheiro para casa, né? É o provedor, né? Geralmente o provedor é o pai e a mãe, né, do lar. Então a criança tem que estar estudando. Então por que essa criança está na rua em vez de estar na escola? Então o trabalho do CREAS é esse, né? Tentar identificar o que é que está se passando naquele lar para que essa criança esteja fora do ambiente escolar, né? Isso, Tony. São inúmeras situações que podem estar acontecendo dentro dessa família. Pode ser uma família vulnerável? Sim, pode ser. Se essa família está passando por alguma situação econômica difícil, vai ver se, por exemplo, ela se encaixa em alguns programas como a distribuição de cestas básicas, como a inserção em um programa de cozinha comunitária, que é para pegar as refeições, se pode inserir esses adolescentes nos serviços de convivência, ou seja, a assistência social ela vai fazer esse papel de identificar e buscar inserir essas famílias para que elas saiam desse contexto e, consequentemente, que esses adolescentes não estejam ali naqueles semáforos. Outras situações que podem acontecer é, por exemplo, a exploração, né? A gente, às vezes, temos adolescentes que estão aí nos semáforos, de repente pode estar sendo explorado por alguém. E aí, se estiver sendo explorado, né? Aí podem entrar outros órgãos, como a polícia, para saber, né? Se essa exploração tem viés com algum tipo de, né? Alguma pessoa que está ali, né? Praticando algum tipo de crime, né? De aliciar, enfim. Então, um adulto que esteja ali mediante algum agrado para essa criança, ou então até de forma como é que eu posso dizer, violenta, né? Uma forma de estar dizendo, você tem que fazer isso para mim mediante ameaça, né? Vamos dizer assim, e colocar esses adolescentes para fazer isso. Então, então tem, pelo que eu vi aqui, é um leque de um caso assim que tem um leque de várias possibilidades. De possibilidades, né? Por exemplo. Do que pode ser, né? Algumas dessas crianças, né? Vindo agora para a questão da medicância, como você nos trouxe. Algumas crianças podem, de repente, também estar sendo alugadas pelo pai, né? Em um modo de falar, né? Essas crianças podem, de repente, estar ali porque os pais estão obrigando. Por quê, Tony? Muitas vezes os adultos, eles sabem, eles têm a malícia de que quando o adulto sai para pedir, as pessoas não têm aquela sensibilidade tanto quanto uma criança, né, está ali pedindo. Então usa a criança para amolecer o coração de quem possivelmente pode ajudar, né? Exatamente. Então essa é uma outra problemática que
identificando, o conselho também vai atuar, vai chamar esses pais, vai responsabilizar. Quando eu faço essa fala, Tony, eu não quero aqui dizer que os pais têm que ser penalizados, não. Esse não é o pensamento do conselho. O nosso pensamento é de que essas famílias precisam ser trabalhadas. Ou seja, se tem essa vulnerabilidade dentro da família, então o Estado também tem um papel importante. O Estado tem que oferecer as políticas públicas. Se o Estado oferece, né, e essas famílias se encaixam, e mesmo assim, como é o caso de uma que eu mencionei aqui, que foi representada, é porque não quis. Ou seja, não quis ser inserida na cozinha comunitária, não quis, digamos que, receber uma cesta básica, ou seja, comunga com a prática. Então essas famílias precisam, de fato, ser responsabilizadas. E assim, pra gente, eu sei que isso entra dentro do debate, quem está nos ouvindo vai ter gente que está pensando isso que eu vou dizer agora. Tem muita gente, mas no meu tempo, eu, com 10 anos de idade eu trabalhava, pegava no pesado, só que as pessoas têm que entender. Eu fico me perguntando, você pai e mãe que está me ouvindo agora, você quer que seu filho com 5, 6, 7 anos de idade, 8, ele esteja na escola estudando para tentar ter um futuro melhor na frente, ou você quer que ele esteja no semáforo ou então na rua pegando frete e trabalhando? Então, assim, são essas coisas que eu sei que vocês lidam muito com isso. Pessoas dizem, mas o menino tem que trabalhar mesmo desde cedo para poder dar valor. Ainda tem isso, mas são coisas distintas, né? É importante colocar que são coisas que a população tem que entender, que uma criança, ela tem que, inclusive, está estabelecido no ECA, né? O direito à educação, né, a saúde e tudo mais, e a criança tem que ter esse direito também, tem que estar matriculada na instituição de ensino, tem que estar estudando para ser alguma coisa na vida, gente, né? Não tem como você concordar. Eu até citei aqui, Edivan, e aí você pode depois falar, eu até disse aqui no programa ontem que é diferente. Por exemplo, você tem um filho e aí você tem um negócio. Aí seu filho chega da escola e depois ele vai para lá pro teu negócio te ajudar, né? Fazer uma ajuda, faça isso, paga uma conta, faz isso, aquilo. É diferente do que trabalho infantil, né? Exatamente. Então é ajudando, né? Isso, porque assim, essa cultura, né? Ainda ela continua muito viva entre as pessoas, de que é melhor o adolescente estar ali trabalhando do que estar roubando. Mas o que é que acontece? A educação, como você bem trouxe aqui, ela é a base do crescimento da pessoa. E a criança, inclusive para ter até uma profissão digna, trabalhar, ter seu próprio dinheiro, né? Estando ali, Tony, ela vai desenvolver uma série de danos. Pode observar que a maioria dos casos de prática de trabalho infantil está relacionada a outras questões, como evasão escolar. Então isso vai futuramente trazer alguns danos para essas crianças, né? E assim, existem as maneiras, né? O Estado tem, como eu bem falei aqui anteriormente, o Estado tem a responsabilidade. Por exemplo, no país hoje existe um programa que é o programa Jovem Aprendiz. Salvo engano, o último dado que eu tive acesso foi de que quase 300 mil adolescentes hoje participam desse programa, né? São aqueles adolescentes que têm a partir de 14 anos, que trabalham, mas tem meio período, né? Isso, tem uma carga de horário reduzida, tem, digamos que, os direitos trabalhistas garantidos. Então é diferente de um adolescente trabalhar nesse sentido do que um adolescente estar muitas vezes inserido em tipos de trabalho, né, que o expõe a risco. Como você coloca, o ambiente insalubre, né? Exatamente. Mas uma criança está na rua, no semáforo, uma hora um carro passa, avança o sinal, bate numa criança dessa, que Deus me livre, enfim, também na rua é onde as pessoas oferecem coisa errada e aí entra as drogas também, enfim. O conceito complicado, né? de trabalho infantil, ele está atrelado àquela história de que muitas vezes o pai transfere a total responsabilidade dele para a criança ou adolescente, e aí de fato configura a prática de trabalho infantil. Mas como você disse aí, se a criança, né, está ali no seu ambiente escolar, posteriormente, né, ele está ali com o pai, enfim, ele não está, digamos que dentro de uma prática de trabalho infantil. Então é bom ter essa diferenciação, né, para que as pessoas não se confundam e às vezes questionem, muitas vezes criticam o órgão, criticam as formas. Na verdade, vocês ainda enfrentam algo que as pessoas acham que vocês têm poder de polícia, né?
E ainda tem esse debate, né? Rapaz, ó, a criança tá passando por isso, cadê o conselho tutelar que não foi lá? Então, assim, muita gente às vezes ainda continua com o mesmo pensamento e muitas vezes não tem o conhecimento necessário para saber até onde vocês podem atuar e a partir de que momento, né, vocês podem atuar no caso, né? Isso é porque as pessoas têm o pensamento de que, observou a criança, observou o adolescente ali no viaduto, aí o conselho tutelar vai lá, puxa a criança ou adolescente pelo braço e afasta ele dali. O que acontece é que o CREAS, né, ele tem uma equipe especializada, ou seja, ele dispõe ali de técnicos que têm a forma de chegar, de abordar. Essas crianças e adolescentes, muitas vezes, quando observam o carro do conselho tutelar, eles têm medo, eles saem correndo. Já aconteceu com nossa equipe, a gente fez uma matéria, você acha que lembra que a gente conversou contigo também, há uns meses atrás, acho que no começo do ano, e a nossa equipe foi, quando chegou próximo do carro, que eles chegaram próximo do carro, essas crianças, que o nosso repórter Orlando Santos indagou, eles correram, não foi 5 minutos, eles já tinham saído, porque eles também sabem que não era para estar ali naquele local, né? Que era para estar na escola, estudando, enfim, pensando em algo para o futuro, uma profissão boa, enfim. Então, até eles sabem que tá errado, né? Alguns são até instruídos. Vai que às vezes o pai diz, olha, pode observar, se você parar num semáforo e se você fizer essa abordagem, a criança vier, o adolescente vier e pedir algum dinheiro, se você começar a fazer perguntas, ele vai se amedrontar e vai achar que você bem pouquinho vai embora. Vai pensar que você é um policial, vai pensar que você pode ser um conselheiro tutelar ou algum, né, outra pessoa pública, ou seja lá, que queira identificar onde estão os familiares e de repente tirar ele dali. Então, muitas vezes pode acontecer isso também. Isso, Então, é uma questão melindrosa, é delicada, não é fácil, né, lidar com a situação, porque como o Edivan colocou, tem muitas possibilidades, às vezes é o próprio pai mesmo e a mãe estão estimulando, é quem manda, né, tá fazendo isso, então assim, a gente tem, é uma coisa complicada. Então, até pra gente fechar aqui, nesses casos, né, no caso, por exemplo, tem gente até dizendo aqui que tem caso de trabalho infantil lá no distrito de Vazinha. Então, o trabalho do conselho é identificar, né, tomar conhecimento, e aí vocês encaminham para o CREAS, e o CREAS é quem faz essa abordagem. É assim que funciona, só para as pessoas entenderem, Edivan. Isso, o CREAS, né, ele é um serviço tipificado da assistência social, como eu mencionei aqui, tem esses técnicos que são especializados, que fazem essa abordagem, que identifica quem são esses familiares, quais o perfil dessa família socioeconômica, e aí vai tentar encaixar nesses programas, nessas políticas públicas. A partir daí, se não houver adesão, o conselho tutelar ele vai entrar, né, como um órgão que aplica essas medidas administrativas. Se elas não surtirem efeito, aí vai envolver outros órgãos, como polícia, como Ministério Público. Você chega a fazer alguma visita especificamente no lar dessas crianças, quando já há um contato direto que vocês conseguem identificar, né, a família daquele adolescente que está lá na rua? Geralmente a gente notifica o responsável para comparecer ao conselho lá, e a gente abre uma ficha de atendimento, né? Inclusive esses casos são inseridos no CIPIA. O CIPIA ele faz diagnósticos, levantamento desses dados para tentar entender quais são as causas, enfim, mas no ato, às vezes, da entrega da notificação, a gente tem a oportunidade de conversar com esses pais. Muitas vezes até somos mal recebidos, né? Algum caso ou outro, não são todos, né? As pessoas, na maioria das vezes, respeitam o nosso trabalho. E assim, então essa é a nossa luta, e a gente também sabe do nosso papel. A gente tenta também mobilizar tanto a sociedade, né, tanto que tem as campanhas anuais de combate à erradicação do trabalho infantil, como também da violência sexual, que também é um trabalho infantil, né, quando crianças ou adolescentes são explorados sexualmente, isso configura como um trabalho infantil, e a nós que estamos ali na linha de frente, nós temos que intensificar essas ações, né? Tanto que ontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar com o Marluz, que ela é a gerente da proteção especial da secretaria, e eu dizendo, olha, Marluz, a gente precisa tá mais presente nesses locais, né? Fazendo campanhas, porque existem aqueles casos específicos que estão ali, mas essa é uma luta que ela tem que acontecer o ano todo. Exatamente. A gente não pode permitir que esses índices eles cresçam, né? Que mais crianças, de repente vai uma,
vai lá pro sinal, começa a pedir, aí chega outra, daqui a pouco chega outra, daqui a pouco, né? Nesse cruzamento aqui da Joca Magalhães com a Enoque Inácio de Oliveira, né? A rua aqui por trás da igreja, tava cheio, eu cheguei a contar, acho que tinha uns 7 garotos assim, de várias idades, e pedindo mesmo, né? E eles ficam revezando, aí vai um, vai o outro, né? Então fica assim, um grupinho mesmo, fica né? um grupo, são muitas crianças, então assim, ontem eu apurei tanto, aí disse pro outro, eu disse, eu vou também. Então assim, infelizmente tem isso também, né? A gente sabe que sensibiliza a sociedade. Muitas vezes você vê uma criança, se depara com uma criança no semáforo, você diz, meu Deus do céu, essa criança tá passando fome, tá passando necessidade, então e às vezes até as famílias, alguns pais, né? Não vamos dizer todos, né? Mas alguns pais às vezes se aproveitam justamente desse sentimento da população, né? De querer ajudar uma criança para pedir, né? Para orientar o filho para ir lá pedir, né? Então era justamente isso que a gente estava conversando, que as crianças são alugadas, né? Elas são colocadas ali porque o pai sabe que se sair para a rua não vai conseguir sensibilizar tanto quanto a criança, porque a população, né? A gente sabe que a população tem esse sentimento, né? De querer ajudar, a gente sabe, mas às vezes você acaba até alimentando, né? Um sistema, é verdade, ali por trás daquilo. Ô Edivan, pra gente fechar aqui, eu queria que você pudesse colocar algum número de telefone, caso alguém tenha um relato, e claro, robusto, com informações, até vídeo se puder, e que possa mostrar para vocês de algum trabalho de alguma criança que esteja passando por esses problemas que nós estamos narrando aqui, né? Falando, tem algum contato direto do Conselho Tutelar? Em que momento pode também ligar para vocês, né? Envolvendo alguma situação com criança? O Conselho, ele dispõe, né, de um telefone institucional, que ele é o 87, o DDD, o 996260863. Esse é um telefone que ele funciona 24 horas, independentemente de ser feriado, de ser domingo. É o WhatsApp também, Edivan? É o WhatsApp também, né? O conselho, os conselheiros, eles prestam trabalham de segunda a sexta-feira na sede, né? O expediente normal, mas finais de semana também o órgão está atento. Se as pessoas tiverem alguma informação, o nome de uma criança, os pais, onde mora, e quiser entrar em contato com a gente, pode nos encaminhar, que a gente vai receber e vai, né, prosseguir com o acompanhamento desse caso. Muito bem. Sabe quem está lhe mandando um abraço? Yara Nunes. A grande Yara, né? Já foi conselheira tutelar também. Yara é uma grande figura, uma grande pessoa. Grande amiga nossa também, tá aqui. Um abraço para ela também. Muito bem, Edivan, meu amigo, obrigado, viu, pela disponibilidade. O Edivan sempre, e em nome dos outros, eu queria lhe agradecer também pela disponibilidade de sempre quando a gente está precisando, né, ilustrar algo, né, e aí chamou a atenção da nossa equipe esse aumento, né, desse número de crianças pedindo, né, nos semáforos da cidade, e a gente nada melhor de conversar com um órgão que está atrelado justamente na proteção, né, desses direitos dessas crianças. Então, amigo, obrigado mesmo, bom final de semana. A gente agradece também, Tony, de poder estar aqui nesse espaço democrático, poder trazer nessas informações relevantes, esclarecer algumas dúvidas, e em breve nós estaremos fechando, né, os números de 2022 e já de antemão vamos estar marcando, de permissão para a gente vir aqui e poder divulgar para a sociedade. Vamos divulgar sim, o espaço está aberto. A gente agradece. Muito bem. Valeu, Edivan, muito obrigado. Obrigado também a Maria Aparecida, que é conselheira tutelar também, está aqui acompanhando a entrevista.